Te agradeço muito o convite, muito essa oportunidade de estar aqui. Eu tenho explorado minha própria alma nesse assunto. E eu tenho certeza que, de certa forma, cada um do seu jeito, vocês também. Então, eu gostaria que a gente fizesse hoje aqui, nessa hora de encontro, uma troca, realmente uma interação. Então, vocês não precisam esperar eu fechar o trabalho para partilhar o que vocês quiserem partilhar. Tá? Primeiro, falar um pouquinho sobre como foi que esse assunto chegou para mim. Uma colega aqui da psicologia, nos anos 90, fez um mestrado, uma dissertação de mestrado, depois uma tese de doutorado, numa área um pouco diferente do que a gente costuma encontrar sendo estudado na psicologia. Ela estudou o êxtase religioso, o êxtase místico, né? Então aplicou metodologia de pesquisa em cima da experiência de quem teve experiências de êxtase. E eu li a dissertação dela e me chamou a atenção que em quase todos os casos, ou nos estudos sobre êxtase místico, melhor dizendo assim, as estatísticas mostravam que o contato com natureza, em geral, era o cenário das experiências místicas. Em nenhuma das pesquisas, contato com a natureza ficou abaixo do terceiro lugar em termos de êxtase místico, o que indicaria que algo ocorre no contato com a natureza intocada que mexe profundamente conosco. Né? Eu acho que para vocês usar essas pesquisas, estatísticas, é absolutamente desnecessário. Né? Acredito que vocês sabem bem do que eu estou falando. Mas existe uma quantidade enorme de pesquisas, muito grande mesmo, que mostram que a maneira como uma pessoa se relaciona com o mundo natural está diretamente relacionado ao nível de saúde. E que o contato com saúde emocional, saúde psicológica, assim, bem-estar psicológico. Né? E que hoje, inclusive, em vários lugares do mundo, existem colegas de profissão, eu me incluo entre eles, que estão deliberadamente prescrevendo contato com a natureza para casos de ansiedade leve e de depressão leve. Isso porque a gente constata que quando a pessoa fica tempo suficiente em contato com um lugar onde os 4 elementos estão em equilíbrio, parece que os 4 elementos internos entram também em equilíbrio. Então, é tanta confirmação disso que a gente já se sente muito tranquilo de introduzir esse tipo de intervenção no trabalho da clínica psicológica. Então, aqui em 5 minutos eu fiz um trajeto que já anuncia o seguinte: tanto em termos de saúde emocional, de saúde psicológica, quanto em termos de experiência espiritual, a natureza tem um papel muito mais importante do que a nossa cultura considera. Eu digo a cultura vigente. E quando a gente vive uma era como a que a gente vive, de profundas mudanças, de profundas transformações, e agora uma das transições, né, uma dessas transformações, ela carrega um risco, né, que é justamente a crise de sustentabilidade, que me assusta. Esse mês, o mês passado, mês de maio, nós emitimos, nos aproximamos muito do limite de emissões que a turma do IPCC considera como aquele limite que você não pode passar. Né? Até 450 partes por bilhão, né?
de gases de efeito estufa se poderia manter até os 2 graus. Com 2 graus já existe uma boa mudança, o risco de mudança, mas se passa disso, a gente entra na fase do imprevisível. E apesar desses alertas, ano a ano, a nossa economia, como vocês sabem, continua emitindo os gases de efeito estufa, provocando as mudanças climáticas, apesar dos avisos, apesar das mobilizações. Agora, no final do ano, na França, vai ser em Paris o encontro, e Paris é um lugar que já mudou a história do planeta, né? Em Paris existe assim, uma consciência, uma racionalidade que eu não acredito que a gente vai sair de Paris sem nada concreto na mão. Esse encontro de líderes agora no final do ano. Mas também, não sei, porque o encontro de 2009 foi na Dinamarca, se não me engano, e Dinamarca também é um país com tradição de consciência, de cultura, e o que a gente viu foi o seguinte: o poder econômico tem uma tal influência no poder político, portanto na diplomacia, que as coisas não têm mudado na velocidade que elas precisam. Eu vou pegar essa frase, na velocidade que elas precisam, e vou dar um pulo na história, tá bom? Vamos para 1967, quando, numa das revistas mais importantes da ciência, a revista Science, saiu um artigo de um historiador da Idade Média chamado Lynn White. Vocês já ouviram falar dele? Alguém aqui? Lynn White. Ele escreveu um desses artigos. Existem alguns artigos na história da ciência que são pontos de virada. Né? Pontos de virada. Existem artigos escritos nos anos 60 que são respondidos até hoje. Até hoje tem gente respondendo e levando a discussão à frente. Né? O Lynn White é um desses artigos que marcou profundamente, porque foi quando surgiu uma crítica, isso foi em 67, quando surgiu uma crítica que hoje é voz corrente, que a crise de sustentabilidade está diretamente relacionada à visão de mundo judaico-cristã. Ele é um historiador da Idade Média, ele percebeu como os calendários da Idade Média foram mudando na sua composição, desde a partir da invenção de arados mais sofisticados, né, os calendários de plantação, né, quando as épocas em que determinada planta era cultivada, e ele foi se dando conta que, na medida em que nós fomos mecanizando nossa relação com a natureza, essa mecanização foi sendo acompanhada de uma desconexão cada vez maior. Mas ele volta mais atrás e faz aquela leitura que hoje é clássica no pensamento ecológico. Né? Se antes, nas culturas primeiras, qualquer forma de relação com o espaço envolvia um reconhecimento de que o espaço tem alma, né, os chamados geniloque. Com o passar do tempo e com o avanço de ideias que vêm da tradição judaico-cristã, que foram colocando o ser humano como aquele para o qual toda a natureza existe, né, essas ideias foram marcando profundamente o nosso imaginário. Bom, ele termina esse artigo, né, dizendo que se vai... Olha, em 67 ele já estava olhando, ele já estava prevendo o que ia acontecer, e o que ele previu de fato estava ocorrendo. E ele fala que se nós formos superar as consequências da crise ambiental que nós estamos gerando, essa superação passa necessariamente por uma revisão de crenças e por uma revisão do conceito que nós temos de nós mesmos e do conceito que nós temos com o mundo natural e dos conceitos que nós temos com a espiritualidade.
com a religiosidade. Né? O curioso é que, quando começa a fase do pensamento científico, né, o pensamento científico, ele carrega, apesar de ter nascido primeiro como uma diplomacia do Descartes, né? Vamos separar os campos, deixa a dimensão espiritual para as religiões e a ciência vai cuidar da matéria. Essa grande diplomacia, ela é seguida depois por uma certa transposição para o campo da ciência, ainda de paradigmas religiosos. Por exemplo, quando Bacon diz assim, nós precisamos torturar a natureza para que ela nos dê os seus segredos. Nós precisamos montar a nossa uma aproximação em relação ao mundo natural para poder, conhecendo os seus segredos, controlá-lo. Né? Controlá-lo. Isso estava completamente de acordo com o pensamento dominante. Controle sobre a natureza, até certo ponto, é fundamental para a sobrevivência de qualquer espécie. Por exemplo, quando na Idade Média, ou aliás, no tempo das cavernas, alguém se cobriu de pele pela primeira vez e por conta disso pôde chegar a lugares onde sem as peles não chegaria, é uma forma de controle. Né? Você não controla a natureza, mas você se adapta a ela e coloca, consegue, né? Consegue sobreviver. Mas no caminhar da ciência, essa atitude de olhar para o mundo natural, desenvolver a pesquisa que me revela como ela funciona e a partir daí ter poder sobre ela, de certa forma reedita ensinamentos bíblicos, só que com uma sofisticação muito maior. E a crise de sustentabilidade, na verdade, sob a ótica do Ellen White, ela é o resultado da sofisticação dos instrumentos com os quais nós dominamos a ciência. Mas a postura de conhecer para controlar continuava sendo a mesma. E essa postura penetra de tal maneira no nosso imaginário que toda a nossa economia também carrega esses valores. Né? O conhecer para o controlar. Mas quando entra a economia já tem elementos a mais. É conhecer para controlar, para partir desse controle, como diz o Cristóvão Buarque, né? Transformar pedras, vegetais e animais o mais rápido possível em seres, em produtos que os seres humanos consomem. Então, quando entra a fase industrial, essa intensidade de controle e transformação em produtos começa a mudar o cenário do planeta, né? E a evolução de uma sociedade que faz toda essa lógica, agora baseada no consumo, mas que na retaguarda tem a postura de exploração, ela continua. Né? Então o Ellen White termina dizendo: será que nós vamos ter tempo de fazer uma reversão conceitual necessária para reorientar, né, a cultura e especialmente a economia e a política? E a conclusão a que eu chego é que nós ainda não chegamos nesse ponto e que ainda estamos muito longe de conseguir que as mudanças conceituais passem a ocupar espaço dentro da economia e da política. Porque a mentalidade dominante ainda é orientada por esse paradigma do controle, do uso, da exploração. De certa forma, aquela ideia do imperial, né, da colônia, ela só mudou de lugar. Se culturas, pessoas eram colonizadas, escravizadas,
a mentalidade de colonização e escravização ainda continua agora em relação ao mundo natural. Mas numa proporção que um professor de biologia de uma universidade australiana, ainda na época da Guerra Fria, ele dizia o seguinte: as pessoas temem uma terceira guerra mundial. Não se dão conta que silenciosamente já existe em andamento uma terceira guerra mundial. Só que dessa vez não é de um povo contra outro povo, é da cultura ocidental contra os sistemas de vida dos quais depende. Então, esse estado de guerra, esse estado de violência contra as outras espécies, e que esconde uma profunda falta de ética, né? E é curioso, porque o próprio White, em determinado momento, ele falando da cultura norte-americana, ele fala assim: você pensar que as rochas têm direitos é uma ideia tão estranha à cultura ocidental que a cultura americana isso passaria como completamente sem sentido. Rochas com direito? Claro que não. Porque na estruturação psíquica nossa, e aí tem realmente uma orientação religiosa, né, que uma organização religiosa que ganha um contraponto contemporaneamente, já vou falar disso, a única espécie com direitos é a nossa. E isso está tão profundamente circulando no sangue da nossa espécie, especialmente da nossa cultura, que realmente a ideia de uma ética biocêntrica, de uma ética que respeite as outras espécies, ainda parece uma ideia distante dos círculos dominantes. Né? Ainda parece realmente uma ideia distante. E aí, White, ele mesmo, acompanhado do Arne Naess, que criou a ecologia profunda, eles falando a mesma língua, eles dizem: o problema é que a nossa maneira de organizar nossa percepção da realidade carrega uma insensibilidade básica que não dá o estatuto de ser às outras espécies. Só quem tem o estatuto do ser, de seridade, é a raça humana. É a raça humana. E a partir dessa lógica, essa lógica funciona como plataforma, de maneira que nessa crise de sustentabilidade a gente vê uma crise ética e a gente vê também uma crise psíquica e religiosa. Psíquica e religiosa. Entra em colapso uma série de crenças de origem religiosa, entra em colapso uma organização psíquica bem peculiar da modernidade e da pós-modernidade, né? Inspirada, de certa forma, nesses valores, mas com algumas notas curiosas e diferentes. Então, assim, dito isso, que alguns autores apontam para o papel de uma visão de mundo de origem religiosa na crise de sustentabilidade, Arne Naess, que eu falei há pouco, alguém aqui conhece o Arne Naess, criador da ecologia profunda? Esse é um cara que ele tem que ser mais estudado, porque ele era um professor de filosofia, dinamarquês, ou norueguês, acho que era norueguês, e ele se deu conta que o estudo da ecologia como ciência não tinha o poder de mexer com os valores das pessoas. Apesar de que a ecologia como ciência, ela vem acrescentando uma transformação paradigmática, que já vem com a física de partículas, né, que mostrou já a interconexão a interconexão entre os elétrons, que a gente pode expandir para a interconexão entre todas as coisas. Depois vem a ecologia, no século
no século XIX, mostrando ou pondo foco na interconexão entre os elementos, na inter-relação entre as espécies e não especificamente as espécies. Depois vem a teoria geral dos sistemas, do Bertalanffy, vem a teoria do campo, depois vem a teoria holística do Smuts. Então, todo o pensamento ocidental evolui para um paradigma da interconectividade, né? Isso está totalmente na ecologia como ciência. Mas o Arne Naess se deu conta que simplesmente estudar a ecologia não era suficiente. Para ele, fazer um trabalho intelectual sobre conhecimentos sobre interdependência carece de força transformadora. Porque a força transformadora, segundo o criador da ecologia profunda, ela vem quando a experiência como um todo surge, não só na racionalidade. É preciso que o seu corpo sinta, é preciso que a sua emoção responda, que toda a sua sensibilidade seja tocada pelo fato de que tudo está conectado, para que isso se reverta numa mudança real de valores, de paradigma dentro de você, né? Então ele cria a ecologia profunda que tem essa função, né? Que tem essa função. E ao apontar essa limitação do estudo meramente científico e intelectual da ecologia, na verdade, ele está desvelando um dos problemas da nossa educação. Uma educação que criou uma espécie de pirâmide de valores em que a racionalidade está acima de todas as outras funções psíquicas. E uma maneira de entender a crise global é justamente essa. A razão desconectada das outras funções, do sentir, da sensibilidade, da sensorialidade e mesmo da intuição. Se a razão vem desconectada dessas outras, o que surge é um tipo de razão operativa, porém tremendamente limitada. Tremendamente limitada. Ela não acessa a inteireza do ser. E, portanto, o seu poder transformador é bastante limitado. E acaba gerando seres humanos racionais, desconectados da corporeidade, da sensibilidade e às vezes, do outro. Quando não, da dimensão transcendente, da dimensão espiritual. E uma das agendas mais importantes da revisão da educação é justamente uma revisão do conceito de ser humano. Porque esse conceito de ser humano que vem do racionalismo científico, que coloca a razão acima de tudo, né? E a educação é toda voltada para a razão. Cria seres humanos que se veem com buracos, que se veem de uma maneira incompleta, porque não é a totalidade do ser que está sendo realmente educada. Não é a inteireza, a integridade, a saúde plena que está sendo estimulada, mas uma das áreas do funcionamento psíquico. Como? Uma caixa. Não entendi. O ser humano é estudado como uma caixa. Como uma caixa. Então, em termos de ecologia profunda, dialogando com a visão do Lynn White, né, fica faltando a consciência chegar a essa dimensão terrena, essa dimensão sensorial, essa dimensão em que a consciência funciona de uma maneira integrada, que provavelmente é o que acontece, naquelas experiências que minha colega de psicologia registrou, nos estados de bem-estar, no contato com o mundo natural. Provavelmente essa inteireza do ser, não vou dizer provavelmente, seguramente a inteireza do ser, ela é uma das formas de resgatá-la, refazendo a relação com o mundo natural. Refazendo a relação com o mundo natural. E aqui eu preciso trazer um outro autor que, para mim, traz um conceito que esclarece isso. Ele faz uma ponte com Jung, e que é o Theodor Roszak,
que diz o seguinte, que a nossa sociedade, se a gente pegar um olhar psicanalítico, ela sofre da repressão de uma dimensão da consciência. Ela sofre do que ele chamou a repressão da dimensão ecológica do inconsciente. E aqui a gente se remete à tradição dos psicanalistas, né? Vocês sabem que a raiz biológica do inconsciente para Freud são as pulsões, são os instintos e a força viva da natureza em nós, né? Jung vem e fala que esse inconsciente, além dessa força viva, ele tem um projeto evolutivo, que é um projeto que vai na direção da completude do ser. Então, na raiz da consciência, existe um movimento de integração, um movimento de planificação. Os sonhos, ao contrário de Freud, os sonhos para Jung são indicadores de um movimento de saúde que leva um ser humano a ser completo. Ser completo. Por quê? Porque nessa dimensão profunda existe um projeto evolutivo. E o Jung percebeu, por meio de um sonho, que essa dimensão do inconsciente ela ultrapassa a dimensão pessoal e vai para o homem primitivo. E numa ideia iluminadora, ele diz assim, o nosso inconsciente, ele carrega a inteligência da natureza desenvolvida em bilhões de anos de evolução. Cada um de nós carrega o registro da evolução do planeta, não só no DNA. Nós carregamos a dimensão subjetiva. E quando ele fala de inconsciente, quando Rose fala de inconsciente ecológico, ele está falando que a sabedoria da natureza age em nós. E que uma boa medida de saúde é a ação da natureza não obstruída funcionando em nós. E uma dimensão da natureza em nós, e que tem a ver com o conceito de consciente ecológico, Arnes pegou, o criador da ecologia profunda. Ele chamou isso de ecossofia. A sabedoria ecológica, a capacidade de perceber a interdependência, a capacidade de perceber como a natureza funciona e de alinhar a vida com a maneira como a natureza funciona. Outros autores chegam a dizer que uma boa forma de falar da falta de saúde, da loucura, é que nós nos tornamos mais loucos quanto mais nos afastamos do modo como a natureza faz as coisas. O modo como a natureza faz as coisas, quando você observa no planeta, é sempre buscando sistemas que se equilibram. E em algum momento vem a entropia e provoca uma transformação. Então, a busca da harmonia dentro de um sistema maior de desarmonia. O caos gerando ordem, que logo em seguida vira caos, e logo em seguida vira ordem. Mas num processo evolutivo onde os elementos vão se agrupando para gerar uma estabilidade instável. Essa é a nossa vida. Nós vivemos dentro de uma instabilidade estável que vai se reorganizando. E cada vez que uma crise vem, é o prenúncio de uma outra organização. Essa ordem da natureza em nós se reflete subjetivamente, como um contato desobstruído com tudo que ocorre dentro de nós, com a totalidade do ser, com a sensorialidade, com a sexualidade, com a afetividade, com a intelectualidade, mas também com algo mais além disso tudo, o que eu vou chamar de uma função transcendente que integra isso tudo. Vocês sabem que na história da psicologia, quase sua vida, sua história toda, a dimensão espiritual ficou de fora dos nossos estudos. Ficou de fora. Pelo menos de fora no mainstream da psicologia. Porque grandes figuras do início da psicologia tinham lá seus estudos, né? Tinham lá seus estudos sobre esse tema.
sobre religiosidade. Depois vem Jung, depois vem a psicologia transpessoal, enfim, esse assunto começa a entrar em quase todas as abordagens psicológicas. O tema da religiosidade ele está presente de uma forma ou de outra. Mas é curioso observar que, assim como não existe uma cultura no planeta, né, em que a religiosidade e a espiritualidade não estejam no centro dela, e a gente sabe também que muito da harmonia das culturas depende de até onde essa religiosidade se traduz como sabedoria e orientação sábia para o viver, ou se transforma em códigos rígidos e estruturas de poder. Quando ela se transforma em códigos rígidos e enfim, um movimento de poder, a gente vê acontecer o que, para todo lado, agora mesmo o maior exemplo é o Estado Islâmico, né? Porque quando a religiosidade se expressa a partir de estruturas muito rígidas e com figuras muito definidas de poder, com poder sobre a construção psíquica dos outros, se essa rigidez é uma rigidez imatura, adoece o outro. Então, líderes religiosos que têm uma visão muito rígida da natureza humana, né, eles conseguem fazer um grande estrago. E as maneiras como esse estrago se dá é justamente a partir de modos rígidos de ser. Daí para o fanatismo é sempre um passo. Mas isso não tem a ver com espiritualidade, não. Isso tem a ver com cultura. Isso tem a ver com a questão religiosa com a cultura. O Gordon Allport, que é um camarada importantíssimo na psicologia da personalidade, ele se deu conta que, estudando sobre o preconceito, que no meio religioso você encontra os maiores exemplos de tolerância, compaixão e amor. Vem dos meios religiosos. Mas você, nos meios religiosos, também encontra os maiores exemplos de intolerância. Né? Então, a maneira como a estrutura de personalidade se constrói pela inspiração religiosa pode levar à intolerância ou pode levar à experiência do amor, à experiência da paz, da compaixão. Mas isso também não poderia ser espiritual no sentido de toda hierarquia assim, é uma forma de você puxar energia do outro. Se você está se falando sobre outra pessoa, a pessoa vem de fora aqui, que vai errado, que toda forma está certa. Só para conseguir citar que tem muito barulho de cadeira. Então, de outra forma, isso poderia ser de uma forma espiritual, ser visto como, por exemplo, a hierarquia, ela é uma forma de, vamos dizer, puxar a energia de uma pessoa. Puxar, sugar, retirar. Eu acho que existem hierarquias que se colocam por valor. Por exemplo, quando você está frente a uma pessoa que é sábia, cria-se uma hierarquia espontânea que você... De uma forma, uma pessoa que é sábia, ela também não... são formas diferentes. É mais por respeito do que por... Sim, aí sim. Uhum. Isso remete à questão de até onde a espiritualidade exige liberdade. Né? Liberdade em relação a hierarquias, em relação a... Né? E eu tendo a pensar que os melhores exemplos de espiritualidade eles vêm junto com liberdade. Liberdade de pensar. Né? Perfeito. Né? Mas voltando aqui à questão então, dessa ligação entre psique e mundo natural, né? Eu deixei passar alguma coisa? Onde é que eu estava? Era isso mesmo?
Me perdi. Ah, sim, da tolerância e da intolerância, né? Da rigidez. Ok. Da rigidez do sistema. A rigidez, exato. Ok. Então, a vivência real dessa dimensão espiritual, ela é sempre a completa espiritualidade, se é que isso é possível, se reflete num estado de isolamento que pode ter muitas gradações. E aqui eu queria entrar um pouquinho nessa questão do isolamento e como nós chegamos no isolamento. Esse tempo em que a gente vive é um tempo muito curioso, em que as possibilidades de conexão, especialmente a partir dos equipamentos, ela está ganhando uma dimensão jamais conhecida. Eu posso falar com uma pessoa do outro lado do mundo aqui no meu WhatsApp. Ao mesmo tempo, nós vivemos a era da depressão, que é a experiência completa do isolamento. Experiência completa do isolamento. Vocês sabem disso, né? O século XX foi o século da pressa. Era o tempo do início da sociedade de consumo, né? Ela começa no século XX. Ela se intensifica no pós-guerra, onde a sociedade da necessidade, da oferta de produtos, vira, por meio do marketing, uma sociedade com outras características, que é a sociedade do consumo, que o consumo é o ato central da cultura. Nessa época da pressa, nós descobrimos a era da ansiedade. O século XXI tem se transformado na era da depressão. A Organização Mundial da Saúde, né, já nos alertou. 2030, segundo a Organização Mundial da Saúde, 2030, a depressão ultrapassa o câncer e as doenças cardiovasculares como enfermidade mais incapacitante. Isso é o que diz a Organização Mundial da Saúde. E pasmem, aqui, 2015, nós já temos a depressão como a maior causa de falta ao trabalho. Então nós vivemos o tempo da depressão. Vivemos uma era de depressão. Depressão como sintoma é também expressão da sabedoria da natureza. Ela não acontece por acaso. A depressão é um indicador. E eu gosto da imagem de que a depressão é um indicador que o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho. A imagem que me orienta, você imagina um carro com um sistema ultra inteligente, ultra moderno, que é capaz, por um GPS, identificar para onde você quer ir e saber se o carro está indo para o lado certo ou não. A depressão é um sistema que corta o consumo de combustível e o carro começa a perder energia. Então, quando a gente vai perdendo energia, porque a gente já se desconectou demais, tem alguma coisa que tem que ser escutada e uma reorientação passa a ser necessária. Não é curioso que a era da depressão seja também a era da insustentabilidade? Será que não existe uma relação entre uma coisa e outra? Que nós, ao mesmo tempo, estejamos indo na direção de um colapso dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, vivemos o tempo da depressão? Um dos caras da ecologia profunda, que é um gênio para mim, chama Thomas Berry, ele diz uma frase que me tocou muito. Ele diz assim: cada vez que uma espécie é extinta, morre uma parte da nossa alma. Nós vamos nos empobrecendo. E se é verdade, como Jung colocou, que existe um inconsciente coletivo, a nossa história tem sido tão pontilhada dessas grandes dores, que em alguma dimensão pode ser que a depressão não seja só um fenômeno pessoal,
ela é um fenômeno coletivo, é um fenômeno inconsciente coletivo. Que não é só a minha dor que ela reflete a dor do mundo. Ela reflete a dor de um sistema de vida que tem sido machucado, que tem sido atrapalhado, que tem sido destruído. Não será possível que na minha consciência eu seja capaz de sentir, na minha sensibilidade, essa destruição maior que está ocorrendo, e provavelmente essas pessoas mais sensíveis que se deprimem, seguramente têm suas razões pessoais para se deprimir, né? Mas talvez tenha alguma coisa por trás, e que elas carreguem a dor de um tempo, a dor de um tempo de profunda desconexão. E nesse aspecto a gente precisa falar bem claro, existe um elemento religioso nessa desconexão. Por isso, quando eu vejo a carta que o Papa Francisco acaba de colocar sobre as responsabilidades do cristão em relação ao meio ambiente, eu entro em êxtase. Porque o grande chefe da igreja, né, ele adota o discurso ecológico, os princípios ecológicos, traduz isso para uma linguagem cristã, que é o que para mim, uma das coisas mais importantes dentro das teologias tem feito, a chamada ecoteologia, que é fazer uma retradução daqueles ensinamentos bíblicos que geraram uma visão de mundo que agora entra em colapso, com o colapso da natureza. E o Papa Francisco consegue fazer essa grande virada e orientar o sentimento cristão, primeiro, profundamente afinado com as questões políticas e econômicas do nosso tempo, sem negar isso, e ao mesmo tempo reconhecendo uma conexão profunda, né? Na linguagem desse novo cristianismo, o cristianismo que vem da ecoteologia, não é o ser humano que precisa ser salvo, que não é salvo por Cristo, é toda a criação que compartilha da salvação, e que a função do humano dentro do sistema maior é de ser um guardião da grande obra, né? Então isso reorienta completamente os valores de uma visão de mundo. E uma visão de mundo que tem essa qualidade, seguramente ela vai gerar uma outra economia e uma outra política, né? Mas a religiosidade que está fazendo essa reconexão entre psique, natureza e espiritualidade, ela não vem só das religiões organizadas. Porque dentro das religiões organizadas, especialmente das mais importantes da nossa cultura ocidental, esse movimento de revisão ele é muito claro. Ele existe. Você vai pesquisar e você vai ver. Por exemplo, só um exemplo que eu achei muito engraçado, né? Um rabino fez a seguinte pergunta: nós temos um mandamento cristão de crescer e nos multiplicarmos e de enchermos o planeta, né? Povoarmos o planeta, né? Essa é a razão pela qual algumas linhas religiosas não aceitam os contraceptivos, não é isso? E esse rabino diz o seguinte: ok, nós já fizemos isso, e agora? O mandamento bíblico já foi feito. Se você fica tentando repetir, sem se dar conta, sem usar a lucidez, que já passou essa fase, né? Já passou essa fase. E aqui a gente é exigido um ato de liberdade, de criar o futuro, né? A partir do discernimento. Mas além dessas visões, essas revisões que vêm de dentro das tradições, eu observo um fenômeno, isso na verdade está na literatura, de um resgate de uma espiritualidade conectada com a Terra. De certa forma, tradições xamânicas começaram a receber uma outra valorização. Tradições de outras culturas, né, como por exemplo a havaiana, aqui mesmo, a peruana, que tem um outro olhar para o mundo natural, começam a receber uma valorização que não tinham no nosso ideário aqui ocidental. E além disso mesmo,
começa a surgir uma espiritualidade em pessoas fora das religiões. É uma espiritualidade diferente, né? Eu observo isso muito claramente nesse movimento, no movimento Gaia, curso Gaia que é uma das coisas mais lindas que eu já vi, porque ele é a integração de uma visão de mundo crítica, onde convergem as tradições, a ciência, a filosofia, né? E as coisas mais de ponta, né? Ela converge uma visão ampliada, uma visão de mundo ampliada, para gerar práticas sociais, por exemplo, de reconstrução do senso de comunidade, que é uma dimensão perdida no nosso tempo. As grandes cidades criaram esse fenômeno. Muita gente junta na ausência do sentimento de comunhão, de vizinhança, de comunidade. Eu tive, ano passado, fazendo uma vivência em Florianópolis, e lá me contaram que a ilha, a energia elétrica chega do continente. E houve um problema no cabo, e a ilha ficou 3 dias sem luz. Sem luz. Então, assim, o noticiário, os jornais apontavam os prejuízos das grandes cadeias de supermercado, né? A comida sendo desperdiçada, toda aquela coisa. Então, o cenário na mídia era um cenário de catástrofe. 3 dias sem luz. Mas as pessoas que estavam fazendo o seminário me disseram, uma delas me disse assim: olha, eu tenho saudade daqueles 3 dias. Porque foram 3 dias que a gente não podia ficar em casa, que estava tudo escuro, a gente levava as cadeiras lá para fora e a gente conhecia quem morava ali. Ou seja, quando as pessoas precisaram se ajudar, né? Quando tiveram a sua normalidade quebrada, o que veio foi o senso de comunidade, porque nós somos seres comunitários, essencialmente seres comunitários. E algo na nossa organização urbana vem nos roubando esse senso de comunidade. Então o Gaia tem essa missão de refazer, de reconstruir o sentido de comunidades pela qualidade da relação, pelas atividades conjuntas, por acordos de convivência, né? O Gaia também, que é lindo, tem um olhar ecológico, metodologias práticas para a vida sustentável, né? Ele tem isso, né? Então, você vê a relação da água, os fluxos da água, o reaproveitamento da água da chuva, agrofloresta, enfim, os instrumentos necessários para uma vida sustentável. A economia, uma economia que parta de uma ética biocêntrica e não de uma ética antropocêntrica. Como você organiza uma economia que siga a natureza? A natureza não tem lucro. É possível uma economia sem lucro? Ou o que é o lucro dentro de uma visão ampliada? O lucro não seria a maior harmonia, o maior equilíbrio do sistema? Né? Mais energia em todas as partes? Então, são revisões conceituais na área econômica, social, ambiental e também de visão de mundo que tornam esse curso tão especial. Eu, inclusive, queria aproveitar e pedir para vocês darem uma olhada, quem ainda não viu, vejam do que se trata e vejam se isso não toca a sua alma, porque é uma das coisas mais belas que eu já vi e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte do grupo que organiza, né? Mas então, retomando, e acho que já indo para o encerramento, né? Se nós vivemos o tempo da depressão, e que ao mesmo tempo o tempo da insustentabilidade, né? Isso talvez reflita o fato de que nós somos não biologicamente apenas expressão do mundo natural. Biologicamente nós somos pura natureza. Mas em termos de mente, em termos de pensamento, em termos de subjetividade, nós fazemos parte também. Porque uma das grandes ilusões vamos dizer assim, da ciência do século XIX e até certo ponto do século XX é de que a psique é uma propriedade exclusiva
dos seres humanos. E, por um lado, as pesquisas sobre os comportamentos animais mostram que algumas espécies são capazes de funcionamento psíquico sofisticado, inclusive de luto, inclusive de depressão. Eu já contei para os amigos aqui que eu vi uma pesquisa que dizia que as baratas, quando estão longe da comunidade, expressam comportamentos depressivos. E fica difícil demais matar uma barata. Depois disso, a barata virou cerca, né? E, além disso, a gente vive a época da teoria de Gaia. O que a teoria de Gaia veio mostrar é que o planeta funciona como um organismo, como se ele tivesse consciência, né? Como não? Tem consciência, capaz de se autorregular. Então, a psique não é um privilégio humano. A psique está nos animais, a psique está nos vegetais, até nos minerais, como mostrou aquele japonês Masaru Emoto, que a água responde às nossas emoções. Ou seja, existe uma espécie de consciência na água. O que é isso? Isso é uma coisa impensável há 100 anos atrás. Ou seja, nós vivemos num mundo de consciência, numa dimensão de consciência, onde está tudo conectado com tudo. Isso nos permite uma definição radical de espiritualidade. Espiritualidade é perceber a interconexão. Espiritualidade é viver a interconexão. É ser sensível a ela, ser tocado por isso e sentir-se parte. Isso é uma parte importante da espiritualidade. Sentir-se parte de um sistema, de uma comunidade que está para muito além do meramente humano. Então, essa é uma espiritualidade necessária a esse tempo da transição, porque ela corrige alguns dos conceitos equivocados que nós fomos carregando com o tempo, né? Um senso de pertencimento a uma, vamos dizer assim, a um oceano de consciência, uma família de consciência que transcende as espécies. Um senso de parte e todo, em que no nosso DNA nós carregamos DNA de plantas, carregamos DNA de animais. O que nos separa de um rato, de um macaco, é menos de 5%. Nós carregamos a história evolutiva dentro do nosso DNA. E provavelmente carregamos na dimensão subjetiva esse potencial de sabedoria ecológica do qual o Anínias falava. De maneira que essa outra visão do ser humano, que é biologicamente, psiquicamente conectada a todo o resto, ao reconhecer essa interconexão, ela entra direto no caminho, na dimensão do espírito. Essa é a dimensão transcendente, que é a dimensão de perceber que esse momento agora ele é um mistério, ele é um milagre, ele é para que ele ocorra, existe um número infinito de elementos onde tudo está ligado com tudo. Naturalmente um senso de lealdade, uma ética leal, que tem que ser uma ética biocêntrica. É uma ética em que a vida está no centro, e não apenas a nossa espécie, não apenas o nosso interesse. Eu acho que isso que é baseado na vivência profunda, né? E isso é a vivência profunda do místico, é a vivência profunda do xamã, é a vivência que descobre que nossa consciência está conectada com a consciência de todas as coisas, né? Essa visão desse laço gera um bom laço, né? Gera naturalmente, espontaneamente, uma reação leal à vida e às outras espécies, que é exatamente o que falta na consciência dos líderes da contemporaneidade. Os grandes líderes econômicos, inclusive os grandes líderes políticos, carecem desse funcionamento de consciência sem o qual eles não têm como resolver o problema da sustentabilidade. Não tem. Porque ela tem um elemento seguro que tem um elemento que é de tecnologia. Se nós pararmos radicalmente com os combustíveis fósseis, nossa vida ganha outra qualidade, né? Se nós mudarmos a metodologia de
de aproveitamento dos dejetos, muda radicalmente a nossa qualidade. Mas por que não muda? Por que não muda? Não muda porque a visão de mundo está equivocada. Ela está presa em conceitos antigos. Vem do senso de superioridade em relação a todas as espécies. Vem do direito de controle sobre toda a vida e todas as espécies. Depois vem do direito, da sensação de direito de transformar isso em riqueza pessoal. E aí a gente entra numa corrida desenfreada, que é quase uma loucura. Aliás, é uma loucura. É uma loucura. E assim como toda loucura, ela só é curada quando as crenças básicas são modificadas, né? Não existe uma boa psicoterapia em que as crenças básicas não sejam modificadas. E aqui a gente está vivendo realmente um tempo de revisão de crenças básicas, de assimilação de uma visão de conectividade que eu pessoalmente acredito que é assim, na geração de vocês que isso vai acontecer. Infelizmente, eu confesso que eu não tenho muita esperança em relação à geração que está no poder. Não tenho, porque a gente vive um tempo de mudanças muito rápidas. Muito rápidas. Essa turma que hoje está no poder foi formada numa época em que essas crenças contaminadas, disfuncionais, eram normais e inquestionáveis. E eles estão vivendo o programinha que eles têm na cabeça. Por isso a diplomacia não dá conta de reverter. Porque a visão de mundo e a ética já foi formada lá atrás. O meu desejo é que eles estraguem o mínimo possível para a nova geração chegar e fazer a mudança. E já vejo a nova geração em ação. Ela já existe. Ela já existe. Essas novas ideias já tocam pessoas e tem muita gente se orientando por isso. Então, é, de certa forma, um drama a gente está vivendo nesse tempo. E, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, rara, porque muito poucos humanos viveram tempos de transição tão radicais como o que a gente vive. Né? O Lester Brown, que é o presidente do World Watch Institute, todo ano eles editam o relatório do planeta. Ele disse assim, quando nós vivemos a Revolução Agrícola, há 12 mil anos atrás, né, a humanidade passou por profundas transformações. Depois nós vivemos a transformação da indústria, da máquina, quando descobrimos como transformar vapor em força mecânica. Isso nos colocou numa grande transformação. Né? E ele não falou disso porque ele escreveu isso há muito tempo atrás, mas hoje nós vivemos a revolução da informática que mudou radicalmente a nossa vida. Mas a grande transformação que nós estamos para fazer é a transformação ecológica. O Edgar Morin disse isso. Nós estamos vivendo os primeiros anos da era ecológica, que implica não só em outras metodologias de intervenção na natureza, de ação econômica, mas acima de tudo exige um outro ser humano, um outro conjunto de crenças, uma outra percepção. E a questão é que, se nós tivemos 12 mil anos para viver a Revolução Agrícola, né? Foi um longo processo. Vivemos durante o que estamos vivendo ainda, ou acabamos de ver há pouco tempo atrás, a Revolução Industrial, que a gente já está na fase da pós-industrialização. Né? Estamos no pleno processo da Revolução Digital. A Revolução Ecológica, ela tem um tempo marcado. Ela tem uma janela de tempo para ser feita. E ela está sendo feita. Né? Ela chega num momento, essa revolução ecológica, ela chega numa fase em que o drama aumenta, porque nós temos menos tempo. Mas a pressão aumenta porque as pessoas estão mais insatisfeitas. E isso significa que esse tempo de transição é um tempo que reserva muitas surpresas para nós ainda. Mudanças muito rápidas vão surgir daqui para frente. A insatisfação em algum momento vai explodir. Em algum momento vai explodir. Né? Em algum momento não vai mais ser possível as lideranças econômicas boicotarem o momento de mudança. Agora, a força dessa pressão depende das consciências. Existe muita gente consciente. Agora mesmo,
já existe já estão se organizando para atuar, grupos para atuarem em Paris, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Enfim, cada um de nós é parte dessa grande transformação, que ela não é apenas uma transformação econômica, social, ela passa pela criação de uma outra sensibilidade, que tem muito de espiritual, mas uma espiritualidade que reconhece a conexão profunda com a natureza e com as outras espécies. Fica muito difícil já fazer a divisão entre o que é divino e o que é a natureza, porque quanto mais a gente conhece a natureza, mais a gente a percebe como pleno mistério. E essa é a experiência dos jardineiros, é a experiência dos xamãs, é a experiência dos místicos, né? Enfim, acho que eu falei demais, né? Eu acho que eu vou estar aberto para deixar para perguntas. Obrigado. Oi. Deixa eu te perguntar. Então, colocou até agora sobre o conhecimento do ser humano, mas no início você falou que o homem buscava controlar a natureza. Bem, então esse foi, eu acredito, um grande engano, porque tudo que vem da natureza, como você mesmo falou, é gratuito. Então o homem jamais teria o direito de achar que ele seria tão poderoso quanto Deus, nosso Deus. E como você fala, o que aconteceu é que houve conhecimento, mas não sabedoria. Então, assim, e o que você coloca, assim, acho até muito claro sobre a espiritualidade, também a conexão de nós como seres humanos, de cada um fazer a sua parte. E essa consciência nossa, assim, se ampliar, e agora sim, termos atitudes amorosas. Porque o que faltou foi o racional, sim, mas quando você usa o racional sem usar o seu coração, existe essa desconexão da natureza. É exatamente isso, não é? Então, a espiritualidade ela é muito importante nesse sentido, né? Só acrescentaria uma ideia em relação ao controle. O que nós vivemos foi o controle sobre uma crença de direito absoluto sobre todas as outras espécies. Esse é que foi o inspirador de um caminho econômico catastrófico, né? Porque assim, a natureza, ela ao mesmo tempo ela é bela e exuberante, ao mesmo tempo ela é trágica. Assim como tem a plena vida, existe a morte. Então a natureza traz o risco e traz o elemento e traz o suporte. O risco e o suporte vêm juntos em relação ao mundo natural. Então, em alguma medida, aprender como ela funciona para poder se adaptar a ela, se integrar de uma maneira segura, é necessário. E talvez não seja errado a gente usar o termo controle para essas situações. Eu preciso ter um mínimo de noção do que vai acontecer, né, para poder me adaptar. Mas um controle amoroso. Esse é um controle que se integra, não é um controle com direito de uso e de exploração. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, exato. Só para você ter uma ideia, existe uma expressão em ecopsicologia que é ecocídio. Ecocídio é o que a nossa cultura está fazendo. É um suicídio coletivo pela destruição dos sistemas do qual depende, né? Isso é ecocídio. O criador da expressão ecocídio foi um psicanalista mexicano, Fernando César, que apresentou esse conceito no Congresso de Psicanálise nos anos 70. E ele tinha uma teoria que fala um pouquinho sobre isso. Eu não sei se concordaria com ela, mas ele diz o seguinte: a história humana ela é pontilhada de momentos de contemplação, de enlevo com a natureza e ao mesmo tempo a surpresa com fenômenos destruidores e que levam à morte. Portanto, a natureza do Fernando César se assemelha a uma mãe com uma criança pequena. A criança pequena reconhece a mãe como a que nutre, né? E ela se sente bem e relaxada, e a que abandona e ela chora na busca. Então essa relação de amor e ódio do bebê
com a mãe, ou de dor e prazer com a mãe, se reflete na nossa história com a natureza. Então, ele diz que a maneira como nós nos tornamos defensivos e desconectados do mundo natural nos remete a uma memória ancestral que a nossa espécie carrega, né, de lidar com a dimensão trágica da natureza, que nos fez nos tornarmos defensivos em relação a ela, desconfiados em relação a ela e buscando defesa e controle. Essa é uma leitura dentro da psicanálise, muito curiosa, né? Tem outras. Eu vou precisar fazer uma colocação assim, a partir das minhas inquietações, né? Diante disso tudo, né? E mais buscando realmente o que eu estou sentindo para que eu possa tentar colocar tudo muito racionalmente e acabar me perdendo. Né? Então, por exemplo, eu me sinto muito angustiado, né? Enquanto um indivíduo que faz parte de uma geração, né? Desse momento presente, né? Muitas vezes eu não sei o que me angustia, o que me inquieta, o que me causa sofrimento. Então, eu acho que essa leitura a partir do reflexo, né? Assim, tentar buscar entender o porquê que eu me sinto assim, né? Porque a sociedade, o mundo, a minha volta, está me dizendo que isso está tudo normal, né? Está tudo certo, que as coisas devem ser, e que eu devo buscar me tratar como um caso à parte, né? E muitas vezes eu vou ser incompreendido pelas minhas inquietações, né? Então, por exemplo, a falta de conexão, ela reflete isso, né? A falta de conexão que eu sinto, que a minha geração sente, né? Que nós jovens, que o mundo vem sentindo e que isso vem se dando em reflexo através do uso de drogas, de violência, de sofrimento, de ecocídio, de várias outras coisas que andam acontecendo, né, encadeadas, né, nesse processo. Isso me faz olhar para dentro, né, e buscar valorizar as minhas inquietações, né, entender que eu não devo me oprimir e entender que o que o mundo está pondo externamente para mim é o que eu devo comprar e aceitar, né, e tentar buscar o valor dessa minha inquietação, porque isso, ao meu ver, é intuição. É a intuição natural da sabedoria do meu corpo, da sabedoria do meu ser, que me mostra que alguma coisa não está certa, que é aquele alarme do carro que está disparando, que o caminho está errado, né? Só que eu já pulei nesse bonde e ele já estava andando, né? Eu posso ter pulado de janeiro lá atrás, né? Mais cooperado com o movimento hoje, mas vamos supor que eu já estou nesse bonde andando, né? Então muitas questões, elas são inerentes ao coletivo. Né? Elas são inerentes ao coletivo, elas não são só a parte daquele sujeito que não está adaptado, né? Então a gente valorizar as nossas inquietações nesse sentido, de buscar esse vazio, né, que existe dentro de nós e tentar preenchê-lo, né, com a conexão, porque eu acho que é essa conexão que vai fazer o sentido pleno para a gente. E aí, dentro de um contexto, né, eu tenho que buscar cada vez mais essa linguagem daqui, de coração, porque senão eu me perco nas ideias, né, novamente. Né? Mas então, por exemplo, sempre que eu me senti desconectado, né? Porque a gente vive numa era muito complexa, cara. Como que agora a gente está na plena transição, né? Em plena transição. A ciência já se mostrou ineficaz para uma série de problemas. A racionalidade ela não vai dar conta por si só, né? A racionalidade dentro dessa perspectiva científica, né? Então, por exemplo, a gente consegue provar por A por B que o prejuízo que a natureza está sofrendo é imenso, mas isso não é o suficiente, né? No entanto, apesar de relatórios, debates, a gente apresenta isso e o que é feito, né? Afinal de contas, né? A gente está aí comendo veneno, a gente está acabando com a nossa natureza, né? Degradando todos os meios de vida que tinham essa conexão, né? Com os indígenas, com as comunidades tradicionais, com uma série de outras populações, né? Mas essa questão, né? De a gente valorizar o nosso local, porque se a gente está desconectado da natureza, a harmonia dos elementos, como você colocou, né, que é o que vai me harmonizar, que é o que vai me permitir essa conexão interior, né. Eu vi no outro vídeo teu a relação de como se conectar, né, muitas vezes essa é a questão, né, você se tocar que você está desconectado já é uma grande coisa, agora, né, que vem através do processo de leitura do teu próprio ser, né, e como se conectar, né. As culturas já estão dizendo, né, o xamanismo, né, o taoísmo,
né, outras tradições tantas, né, que são embasadas na natureza, nos ciclos, na comunhão com a natureza. Né? Porque se o que eu como, se o que eu produzo está relacionado com o meu meio, com o meu ciclo de sol, de chuva, né, de o que cresce, o que a natureza pode me fornecer, e é ali que eu estou, é aquilo que vai me fazer bem. Né? Desculpa me ter me alongado, né, mas eu acabei abrindo mesmo essas inquietações que eu tenho sentido. Mas a relação que tu colocas muito sobre a questão do ego-esvaziamento, né? Para a gente poder, em uma palestra tua, né? Para a gente poder receber essa energia, essa sabedoria, que ela vem do todo, né? Que ela vem de uma consciência que é global, né? Ao mesmo tempo que uma das chaves é o meu coração, né? E aí, para finalizar, fazer uma saudação chamânica, né? Vou tentar com assim, que é por todas as minhas relações, né? Essa rede da vida. Eu acho que você foi aqui agente de um mistério, sabe? Porque o tema que você levantou era um tema que eu não poderia deixar de colocar. Confio no que eu vou sentindo na hora, porque eu confio que tem um mistério, assim, que vai sair o que tem que sair. Né? Mas às vezes algumas coisas ficam de fora, e a sua fala foi muito importante para mim. Porque quando você medica alguém que está angustiado para livrar essa pessoa da angústia, você está matando a natureza de novo. Porque essa angústia é a expressão da sabedoria da natureza. Essa inquietação é uma santa inquietação que você, e provavelmente todos aqui nessa sala, sentem. Mas é justamente o abafar a inquietação que permite que as coisas continuem como estão. Então, a coragem e a abertura para fazer a leitura da inquietação, reconhecendo que existe valor, sentido, e que é a própria expressão da sabedoria. Minha inquietação é a expressão da sabedoria. Agora eu preciso saber traduzir. Mas traduzindo essa inquietação, honrando o que a natureza em mim está me dizendo, aí eu posso tomar providências, aí eu posso mudar de rumo, aí eu posso reafinar meu discurso, aí eu posso me realinhar. Né? E realmente o fato de que nós vivemos o tempo em que os antidepressivos são o maior business do planeta, hoje um dos maiores business, antidepressivos e tráfico de drogas geram riquezas, né? Por quê? Aí é a lógica dominante tratando o sintoma